Bom pessoal, como é que vai? Tudo bem? Beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar como é que a gente consegue separar nome e nome do meio ou sobrenome. Eu vou utilizar a função localizar para localizar o primeiro ponto vazio, né? Depois do início do texto. E a partir dessa coordenada eu vou extrair o que tiver à esquerda e depois o que tiver à direita, né? No caso do sobrenome. Então, eu vou começar aqui com Albert Einstein. No caso, primeiro a gente localiza a posição vazia dentro da célula B2 aí, né? Onde é que tá, onde está o, o texto que a gente precisa tratar. Então, igual localizar. Ele vai pedir o texto procurado. O texto procurado você pode entrar com aspas, espaço, aspas, duplas. E em qual célula a gente está procurando esse texto, que seria aqui em B2, no caso. Fechou parênteses, ok. Então, aquele espaço vazio entre Albert e Einstein está na posição 7. Então, nesse caso, a gente quer os 6 caracteres antes da posição 7, certo? Aí, nesse caso, a gente não quer a posição 7, que é o vazio, a gente quer apenas o que está antes do vazio. Então aqui a gente faz uma subtração, para ao invés de ele trazer a posição exata, ele vai trazer a última posição preenchida, que seria o T ali de Albert. Então a gente coloca um -1, para ele pegar um caractere antes do vazio. Certo, agora a gente tem a quantidade de caracteres ok do começo do texto aí nessa célula. A gente sabe que é 6 no caso de B2. Agora a gente vai utilizar a função extTexto. Ela te pede os parâmetros são em qual célula que você quer tratar, né, o texto, e qual o caractere inicial e o caractere final. Como é o primeiro nome, a gente sabe que o caractere inicial vai ser o 1, certo? E o caractere final vai ser o 6, que é a quantidade de caracteres que a gente tem antes do espaço. Nesse caso específico aí de B2, de Albert Einstein. Então a gente pode entrar aqui antes do L de localizar e colocar essa fórmula alinhada aí com localizar, que seria o extTexto, ext.texto, abre parênteses. Aí a gente vê aqui, ó, que ele pede o texto, né, que a gente está querendo tratar, no caso aqui B2, onde está Albert Einstein. Então eu vou clicar aqui, B2. E aí logo depois ele pede o número de caractere inicial, então B2, ponto e vírgula, o número de caractere inicial que seria o 1, e número de caracteres, que ele quer a partir do 1, quantos caracteres que a gente vai querer estar extraindo. Então no caso são 6, né? Que a gente já descobriu o valor a partir da fórmula localizar. Então 1, ponto e vírgula, a fórmula localizar com -1, que a gente já havia deixado configurado antes. Aqui a gente fecha o parêntese e dá um enter. Então ok, está funcionando, certo? Então só para entender aqui, o localizar, ele localiza a posição onde está o espaço vazio. A gente dá um -1 no localizar para ele trazer a quantidade de caracteres antes do espaço vazio. E depois a gente entra com o extTexto, que pedem 2 parâmetros. Logicamente, primeiramente aonde está o valor que você quer tratar, qual o caractere inicial e quantos caracteres. Se a gente copiar essa fórmula para as demais linhas da tabela, você pode ver que ele vai estar trazendo sempre a palavra antes do primeiro espaço, que nesse caso, para esse fim, seria o primeiro nome. Beleza? Agora vamos tratar do que tem depois do primeiro nome. Então é a mesma lógica, né? A gente vai estar pegando aí a quantidade de caracteres e qual a posição está o espaço vazio, o primeiro espaço vazio, né? Então vamos lá, igual localizar nesse texto aqui, B2 no caso. Aliás, localizar o vazio, que seria aspa, espaço, aspas, duplas,
ponto e vírgula. Então localizar espaço vazio nesse texto. Agora sim. Então beleza, ele está na 7ª posição. Só que nesse caso nós queremos os caracteres que estão após o espaço, não antes. Então ao invés da gente subtrair, a gente soma mais um ao localizar aqui, ó. Então mais um. Então ele vai pegar aí do 8º em diante, que seria onde a posição, no caso de B2 aqui, seria onde está o E de Einstein. Beleza. E agora? Agora a gente extrai uma quantidade assim grande para que abranja todo o texto que tiver após o espaço. Lembrando que o Excel ignora. Por exemplo, se eu vou colocar aqui, eu vou colocar o parâmetro 100 caracteres após do 8º em diante, né? Do 8º caractere encontrado em diante, me traga os 100. Então, se você, no caso, tem, sei lá, 10 caracteres, ele vai ignorar os outros 90 e trazer somente esses 10, entendeu? Então vamos lá. Aí aqui antes do L de localizar, a gente entra com ext.texto. Ele vai pedir onde está o texto que a gente quer tratar. Vai ser esse texto aqui. Ponto e vírgula. Ele vai pedir o número inicial. O número inicial vai ser o 8, né? Que seria o número que a gente extraiu a partir do localizar, né? A gente descobriu que o espaço vazio era o 7º caractere, a gente somou mais um, somando 8, que seria o valor que a gente quer iniciar. Então 8, que seria toda essa fórmula aqui, mais um, ponto e vírgula, e quantos caracteres você quer extrair a partir do 8º. Então a gente não sabe quantos são, mas sabemos, temos noção que são menos de 100. Então a gente coloca 100, porque ele vai trazer somente o que existir ali dentro dos valores nessa célula, em B2 nesse caso. Então aqui a gente fecha o parênteses e Enter. Então beleza, ele trouxe Einstein. A gente copia, seleciona todas as outras linhas da tabela e cola. E prontinho, tudo funcionando. A gente pode ver que os nomes maiores, que nem esse aqui, ó, né? Werner Magnus Maximilian von Braun. Ele trouxe ali o Magnus Maximilian von Braun, porque são menos de 100 caracteres, que foi o parâmetro que a gente colocou aqui porque a princípio atenderia a nossa necessidade aí. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo chegue e consiga ajudar quem está aí do outro lado aí. E até a próxima aí. Um abraço.